Bom dia, senhoras e senhores, mais um projeto Produção Profissa no ar. Eu, Carlinha Navarro, produtora cultural, estou aqui para te ajudar a montar um evento cultural, a fazer isso do zero, fazer você aprender realmente a tirar esse sonho da sua cabecinha e transformar ele em realidade. Todos os dias, às 8 da manhã, eu apareço aqui e conto como é que a gente faz para fazer um evento cultural, né? Que história é essa de ser produtor cultural, de ser a pessoa que faz o evento cultural? Vamos lá, todos os dias eu estou aqui para te explicar que história é essa e estou aqui também para te dar dicas para você passar menos perrengue, para você sofrer menos na hora que você for montar o seu evento cultural, beleza? Seguinte, o assunto de hoje é: o que eu preciso para fazer um evento cultural? Eu e a minha xícara de café todos os dias aqui aparecendo para vocês. Primeiro vamos pensar o seguinte: o que é um evento cultural? Bem, um evento cultural é um evento onde a temática principal do evento é arte ou cultura. Ele pode ser um show, ele pode ser a gravação de um disco, ele pode ser uma exposição fotográfica, né? Ele pode ser também uma turnê, ele pode ser várias coisas. Mas isso a gente está falando dentro desse universo bem artístico, né? Mas fora desse universo artístico, um produtor cultural que faz eventos, né? Uma pessoa que está fazendo evento, que está se interessando por isso, pode fazer também o evento da sua igreja, né? Ou aquela apresentação de dança da ONG, ou a festa da família, né? Enfim, os conhecimentos da produção cultural, eles servem para diversos setores, eles servem para você trabalhar em muitas frentes, tá? Então, resumidamente, o que seria um evento cultural? É um evento que movimenta público, né? Que pessoas, que mexe com pessoas, né? E que precisam muito de organização. Precisa sempre que tenha alguém à frente daquilo para poder dar certo, porque se for uma coisa que ninguém está tomando conta, provavelmente não vai nem acontecer. Então, de repente, se você quer ser essa pessoa que está tomando conta, fica aqui comigo que eu vou te falar o que é preciso para, de fato, esse evento cultural acontecer. Vou te dizer exatamente o que é que você precisa. Por trás do que o público enxerga de um evento, tem um universo. Eu costumo dizer que o que o público enxerga é só a pontinha do iceberg. E nós que estamos fazendo esse evento, a gente faz parte da base do iceberg. Sem a gente, a pontinha do iceberg não aparece. Sem a gente, a pontinha do iceberg vai estar lá embaixo submersa, entendeu? A gente é que dá essa base, a gente que está fazendo a produção, né, levantando todo esse evento, é que dá essa base para que essa pontinha do iceberg apareça. Então, é importante você entender que o que o público vê de um evento é só um pouquinho do que de fato é esse evento. Porque por trás de tudo isso, por trás de tudo que o público está vendo, existe uma engrenagem funcionando, pessoas estão trabalhando ali para que aquilo fique bem certinho, bem arrumadinho, bem organizadinho, do jeitinho que o público merece ver, tá? E é esse universo por trás nos bastidores, é esse universo que o público não enxerga, que um produtor cultural domina, que um produtor cultural administra, digamos assim. É esse universo que o produtor vai coordenar, né? É você que vai levantar tudo o que precisa e é você que vai coordenar tudo aquilo para fazer com que aquela engrenagem funcione do jeitinho certo, do jeito que o público merece e da forma como as pessoas estão esperando, tá? Então, para levantar o seu evento cultural, é muito importante que você se prepare e tenha clareza de todas as demandas que uma ação como essa exige, tá? E se as demandas forem muitas,
vai ser muito importante você delegar funções, porque você não quer cair na maldição do pato que anda, nada e voa e não faz nada direito. Então, se você está fazendo o seu evento, está imaginando o seu evento, está planejando o seu evento, e você entende que ali tem muitas funções, você vai precisar exercitar a sua capacidade de delegar, tá? Eu estou falando isso no início porque talvez seja uma coisa que você precise, a partir de agora, já começar como é que se diz? Entender e absorver essa informação para você conseguir colocar ela em prática bem direitinho, porque às vezes a gente tem um apego, às vezes a gente tem aquele medinho de delegar, tipo, só eu sei fazer, né? Às vezes a gente tem isso. Para você não cair nisso, eu já estou te falando que se você vai fazer um evento que tem muitas demandas, é importante você pensar que talvez você precise delegar alguma coisa para alguém. Talvez você precise entregar algumas funções para outras pessoas fazerem. Mas fique tranquilo porque vai estar sob a sua coordenação. Ou seja, você vai estar olhando para entender se todo mundo está fazendo aquilo que foi combinado entre vocês, tá? E o produtor cultural, ele é um especialista em bastidores. Ele é a pessoa que entende tudo do que está por trás da cortina, né? E isso dá para ele um conhecimento que só ele tem, né? Só quem está ali dentro é que consegue ter aquele conhecimento específico. É mais ou menos assim, por exemplo, um dentista. Um dentista, ele sabe o nome de cada pozinho que ele vai usar lá para consertar seu dente, ele sabe o nome de cada instrumento, ele sabe quanto tempo aquele pozinho vai demorar para endurecer, o que é que precisa para aquele pozinho endurecer, uma luz e tal. Ele sabe tudo aquilo. O produtor cultural, a pessoa que está à frente de um evento cultural, é essa pessoa que sabe todos os pozinhos e todos os instrumentos que a gente usa para construir um evento cultural, né? Então, a gente sabe, às vezes, especificações técnicas que não são conhecidas do grande público, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer um evento com o Balé Popular do Recife, o diretor falou assim, não esquece de comprar a fita do linóleo. Para mim, fazia a menor ideia do que era isso. Linóleo é um tapete preto que a gente usa para preparar o palco para o balé dançar. Eu não sabia o que era linóleo. E eu estava lá como produtora do Balé Popular do Recife e não sabia o que era linóleo, né? Porque são nomenclaturas ou termos que a gente vai aprendendo, né? Ou instrumentos, objetos que a gente não tem acesso, que a gente não tem conhecimento, não está no nosso dia a dia. E a gente vai aprendendo lá na hora da confusão, né? A gente vai aprendendo a partir do momento que a gente entra nesse universo. E quando a gente está muito nesse universo, quando a gente está fazendo várias coisas nesse universo, né? Aí você vai entender que você vai começar a entender tudo que tem ali. Um caminhão garreando comigo, um piano tocando na sala. Passou? Tá indo. Agora. Então, quanto mais você fizer eventos, mais você vai ter conhecimento do que acontece ali nos bastidores, do que acontece ali por trás, né? Eu lembro de algumas vezes chegar em eventos de montagem que as pessoas não tinham previsto, por exemplo, uma pausa para almoço dos técnicos. E aí os técnicos, e aí, que horas a gente vai almoçar? Sabe? Tem coisas que no dia a dia é que você vai enxergando, tá? E aí, existem várias fases nessa coisa de montagem de evento, de produção cultural e tal, né? E aí, quando você vai fazer um evento cultural, é importante que você entenda que elaborar projetos, ou vender show, ou montar espetáculos, trabalhar com audiovisual, prestar contas, pode acabar fazendo parte da sua rotina. São várias fases. A produção cultural, ela tem muitas caras, ela tem muitas frentes, né? Coisas que você nem imagina que precisa de um produtor, tá lá o produtor na frente, tipo cinema, tem um produtor cultural lá fazendo, tipo
tipo o espetáculo de dança da sua filha. Tem um produtor cultural lá fazendo. É isso, o produtor cultural ele vai estar à frente dessas ações culturais, né? E com o know-how de quem está à frente todo dia. Né? Então, a proporção que você for fazendo isso, você vai entendendo mais essa linguagem, você vai absorvendo mais informações e você vai tendo esse know-how de que só realmente essa vida dá pra gente. Claro que se você estuda, você pula uma parte. Se você estuda, você acrescenta mais informação, né, na sua bagagem. Você passa das fases mais rapidamente, né? Você vai avançando de forma mais rápida. Bom dia, Marcito, bem-vindo! Bem, é o produtor que faz a ponte entre a realidade e o sonho, tá? O produtor tem uma dose de realidade que o artista nem sempre tem. E uma das funções que a gente tem, a gente que vai realizar um evento cultural, uma das funções que a gente tem é pegar o delírio do artista, né, a viagem do artista, e fazer com que ela seja de fato possível de acontecer. Né? A gente vai pegar os pezinhos do artista e colocar no chão. Né? Em vários momentos a gente vai ter que dizer, olha, veja bem, entenda a nossa realidade, para a gente poder transformar aquilo numa coisa que vai acontecer. Se não, se o produtor não faz isso, aquilo corre o risco de ficar somente lá no mundo encantado das ideias. Fica lá no reino incrível das ideias. Fica tudo lá solto, um monte de ideia rodando ali naquele universo e nenhuma acontece, né? Eu costumo dizer que o produtor, ele é meio que um realizador de sonhos. A pessoa sonha e o produtor consegue fazer com que aquele sonho de fato aconteça. Mas para aquele sonho de fato acontecer, a gente tem que dar uma injeçãozinha de realidade e transformar isso numa coisa que de fato vai ser possível de acontecer. Marcito está falando aqui, bom dia, chegando no final, mas irei assistir depois. Marcito, eu comecei atrasada hoje, visto que tu nem está muito no final não, fica por aqui que tem coisa ainda que só. Muito obrigada pela companhia diária, meu amigo, muito bom isso. Então, o produtor cultural, ou seja, a pessoa que está à frente do evento cultural, ele pega esse delírio e transforma numa coisa que vai de fato acontecer, tá? Ele vai pegar as coisas que impossibilitam a realização daquele sonho e ele vai substituir por coisas que são possíveis, né? Então a gente vai tornar aquele sonho possível. Vamos transformar esse sonho em realidade. Você vai ver o prazer que isso dá. Na hora que você de fato consegue tirar aquele sonho do papel e transformar ele em realidade, gente, isso é muito bom. É muito bom mesmo. Para começar a produzir um evento cultural, você vai precisar entender como é que funciona esse universo. Precisa entender todas as demandas que vão aparecer e entender como é que você vai conseguir cumprir essa demanda. Marcito está fazendo uma pergunta aqui, adoro perguntas. O que foi possível acontecer que chegou bem perto do delírio do artista? Tens algum exemplo? Uma ideia bem viajada que eu consegui realizar, tipo isso? Botar um palco dentro da piscina já rolou. Botar um palco dentro da piscina deu um certo trabalho porque o palco boiava, né? E a gente tinha que deixar ele muito amarrado porque era um palco para dança. E aí os bailarinos iam dançar dentro da piscina, de fato. Assim, o palco, ele ficou na mesma altura da água, assim, sabe? Então a gente, o palco ele ficava tentando flutuar, né? Então a gente teve que deixar amarrado de forma que ele não flutuasse, mas foi incrível, funcionou super bem. Tem muitas histórias mesmo. A gente tem um projeto muito bacana chamado Cantos do Semiárido na Fundação Quinteto Violado. E esse projeto a gente fazia uma coisa
chamada captação humanizada. Isso era um delírio de Toinho, do quinteto. Toinho tinha vários delírios, tá, minha gente? A gente tinha que transformar aquilo em realidade. O delírio dele era o seguinte, ele queria gravar ícones culturais rurais, ou seja, pessoas que vivem no ambiente rural e que são referência de cultura para as pessoas da comunidade dela, né? Mas a gente ficava pensando que trazer esses grupos para a cidade, para dentro de um estúdio, a gente iria tirar talvez a espontaneidade deles, que a gente precisava dessa espontaneidade nessa peça, né? No CD, no DVD, enfim, onde quer que seja. A gente precisava disso, a gente queria que eles ficassem à vontade, porque imagina, não sei se vocês sabem, mas às vezes um cantor muito experiente chega no estúdio e ele trava, porque quando você começa a cantar no estúdio, a sua voz fica tão limpa, você fica ouvindo aquilo de uma forma tão clara que você fica enxergando todos os seus defeitos e aí você trava, você acha que você não vai conseguir fazer. E a gente não queria que eles passassem por isso. E aí a gente inventou uma forma humanizada de fazer esse registro, né? Dudu e a equipe do Estúdio Matulão, que era um estúdio móvel, eles conseguiram... a gente ia para onde os artistas estavam e costumavam fazer as suas apresentações, os seus ensaios. E aí a gente espalhava microfones no ambiente, né? Microfones especiais, claro, para captar o mais grave ou o mais agudo, enfim. Aí eles que entendem, não entendem nada disso. Mas a gente distribuía esses microfones nesse ambiente e tentava captar os ruídos que eram pertinentes, inclusive, àquela obra. Eu lembro que a gente fez uma gravação das cantadeiras do Sisal, da Bahia, que elas cantavam tricotando, né? Fazendo o artesanato delas com sisal. E no som, na música lá, você tem o barulho das agulhas. Eu lembro que a gente gravou a tribo Funiô aqui em Águas Belas, aqui em Pernambuco, e eles dançavam e cantavam ao mesmo tempo. E eles usavam os pés como instrumentos percussivos, né? Então, o ruído que os pés faziam era importante para a música. E aí a gente colocou microfones no chão para captar, né? A gente colocou microfones no centro para poder pegar a movimentação, né? Eles usam roupa de palha de coqueiro, então o ruído das palhas do coqueiro também faziam parte daquilo. Enfim, a gente conseguiu traduzir o sonho de Toinho tecnicamente. A gente sentou, estudou, pensou como era que a gente ia fazer aquilo e conseguiu tecnicamente destrinchar aquele delírio, né? A gente conseguiu transformar aquele sonho em realidade. E é isso que a gente faz. E eu adoro. Quando tem uma coisa que tira a gente um pouco do eixo, né? Que tira a gente do normal, isso é muito bom. Desculpa. Tinha uns delírios que não dava para resolver não, sabe? Tinha uns delírios que Toinho tinha, que era aí só ele mesmo que podia resolver. Sei não qual era a mágica. Mas tinha umas coisas que eram muito difíceis de acontecer. Mas mesmo o difícil de acontecer, a gente tentava dar um jeito para que aquilo acontecesse o mais perto possível do delírio do artista. Mande mais perguntas, Marcito. Adora quando você participa. Bem, você vai precisar entender que as demandas que poderão aparecer, você tem que entender que demandas serão essas. E você precisa entender se você de fato vai conseguir cumprir todas essas demandas, certo? Mas como é que você vai conseguir enxergar essas demandas? Fazendo o exercício de criar um checklist. Sentar, pensar, imaginar e criar uma lista onde você vai jogar tudo lá dentro e entender, inicialmente imaginar, né? E depois você vai saber o que cada evento exige. Primeiro você imagina, nos primeiros passos você vai imaginar
e depois você vai conseguir saber exatamente, vai precisar imaginar menos, você vai estar sabendo mais, mas no começo a gente vai precisar realmente imaginar. Vê só, quando eu comecei a trabalhar com produção, né, eu fui montar o primeiro evento do Balé Popular do Recife. Não era o primeiro evento deles, era o meu primeiro evento, né? Marcito está falando aqui, maravilha, a criatividade tem que estar sempre aguçada. Menino, produtor cultural é um bicho que tem que ser muito criativo. A gente precisa realmente de muita criatividade o tempo todo, porque para resolver problemas a criatividade ajuda um bocado, entendeu? E a gente tem o dom de resolver problemas, né? A gente precisa, em muitos momentos, sair de várias situações que você não imaginou, e aí a criatividade vai te ajudar um bocado nessa caminhada. Então, quando eu comecei a trabalhar com produção, eu fui chamada para fazer a produção do Balé Popular do Recife sem saber fazer nada, certo? E aí eu fui montar o primeiro evento do Balé Popular do Recife e eu não tinha ideia do que era preciso para fazer essa apresentação. Eu não tinha noção do que é que eu precisava para fazer aquela confusão dar certo, entendeu? E aí eu tratei de imaginar. Eu parei, pensei, digo, vou imaginar tudo que eu preciso, né? Tudo que eu precisar. Mas uma coisa muito importante que eu fiz também foi perguntar. Eu perguntei às pessoas que já faziam aquilo, né? Sem medo e sem vergonha. Todo mundo ali sabia mais do que eu, né? Sobre tudo que precisava naquele lugar. Todo mundo estava ali há mais tempo que eu. Eu estava 0 tempo e todo mundo estava há mais tempo que eu. Então, mas todo mundo ali também sabia que eu estava querendo aprender, né? Que eu estava aprendendo, né? Eu queria sempre saber mais, né? E acho que isso eu trago até hoje. Acho que até hoje eu estou aprendendo, né? Já são 22 anos de carreira e até hoje eu estou aprendendo. E até hoje eu quero saber mais. Então, não é à toa que eu fico aqui procurando workshop para fazer, procurando oficina para fazer, né? Mesmo com 22 anos de carreira, eu fico me instruindo e conhecendo coisas novas, né, que estão aparecendo, para poder a gente estar sempre se renovando essa informação. E aí, o fato de você estar aberto a aprender, isso facilita muito o seu trabalho na produção cultural, muito. E você deixar claro isso para as pessoas que estão no seu entorno, vai tirar uma trava, sabe? Porque às vezes a gente fica querendo demonstrar que sabe de tudo, ou então que está controlado, aqui está controlado, sou responsável por esse evento e sei tudo que eu estou fazendo. E nem sempre é assim, né? Então, quando você deixa claro que você é o responsável por aquele evento, que o que acontecer ali é responsabilidade sua, mas que você está querendo aprender, você vai lucrar muito mais, certo? Então, eu comecei a perguntar para as pessoas o que era preciso fazer, né? Claro, eu sentei, imaginei tudo que eu tinha que imaginar, todas as dúvidas que me vinham à cabeça, eu ia perguntando para as pessoas, né? E aí, sabe, de pergunta em pergunta, eu consegui montar mais de 100 apresentações do Balé Popular do Recife, né? Do Quinteto Violado, meu Deus, eu nem sei, a gente fazia uma média de 80 e tantas apresentações por ano. Eu passei 8 anos no Quinteto Violado, imagine. Né? Na Orquestra Sinfônica Jovem do Conservatório Pernambucano de Música, eu passei 5 anos lá, a gente fazia uma média de 35 espetáculos por ano. Então imagine, de pergunta em pergunta, perguntando para o maestro como era que eu deveria agir de tal forma. Eu lembro muito quando eu comecei a trabalhar com a orquestra, que eu cheguei para o mestre e perguntei assim: maestro, na hora do ensaio, o que você precisa de mim? Onde eu devo estar? Aí ele disse: eu preciso que você fique sentado aqui na primeira cadeira, para que qualquer coisa que eu precise, eu vou virar e vou falar com você, e você vai providenciar. Então, isso não foi uma coisa que fluiu, brotou. Não, eu perguntei para o maestro: onde é para eu ficar? O que você precisa de mim no ensaio? E assim eu fui construindo de pergunta em pergunta, sabe? Perguntava para o diretor do Balé Popular do Recife a que horas mais ou menos, com que antecedência o grupo tem que chegar para conseguir montar tudo que tem que montar,
né? Dizer, não, Carlinha, uma hora, chegando com uma hora de antecedência, a gente consegue montar tudo que tem que montar. Ah, beleza, então a partir de agora eu já sei. Eu saí perguntando para um, para outro, e todas as vezes que eu vou fazer um evento, que eu vou criar uma nova ação cultural, eu pergunto o que eu não sei. E eu vou lhe dizer uma coisa, esse universo é tão amplo que mesmo fazendo isso há 22 anos, eu tenho muito o que perguntar ainda. Então, perguntar vai fazer parte da vida de quem quer fazer eventos culturais. Perguntar faz parte. É como, mais ou menos como um médico, sabe? Quando você vai para um médico, a primeira coisa que ele faz é perguntar um monte de coisa para você. O que é que você está sentindo? Foi que houve? Né? Quando é um pediatra, então, imagine, né? Aí é um batalhão de perguntas, assim, um monte de perguntas. E essas perguntas, elas são perguntas norteadoras. Elas são perguntas que vão mostrar o caminho que o médico vai poder, o caminho que ele vai trilhar para poder chegar no resultado que ele quer, que é uma pessoa saudável. Né? E a gente, a mesma coisa, a gente faz perguntas norteadoras, né? Então, se eu vou montar um evento, eu preciso saber qual é a atração que vai estar nesse evento, né? Essa atração, qual é o mapa de palco deles, ou seja, quantos instrumentos tem, que tipo de equipamento eles usam. Isso são perguntas que você vai ter que ter sempre na ponta da língua, né? Quantas pessoas vêm para eu poder preparar um camarim que tenha comida para todo mundo, não falte para ninguém, também não sobre demais para a gente não estragar, né? Enfim, a gente sempre vai fazer perguntas norteadoras para poder começar a fazer o nosso evento. Aí é muito importante, antes de você começar a fazer o evento, você fazer essas perguntas para quem para quem interessa, né? Para quem está ou lhe chamando para fazer esse evento, ou se é você que está criando o evento da cabeça, você conseguir responder a todas essas perguntas norteadoras, tá? E aí, gente, nem medo nem vergonha de dizer que não sabe. Eu não sei. Como é que se diz? Por exemplo, eu trabalho com mágica, né? Mágica é uma coisa incrível. Sempre tem coisas que você não sabe. E, aliás, tem muitas coisas, inclusive, que eu não quero saber. Mas eu lembro que no primeiro festival de mágica que eu fui fazer, tinham coisas que eu não sabia que precisavam de fato. Então, eu perguntava, procurava perguntar para quem já conhecia a mágica, por exemplo, Rafa Santa Cruz, que é o meu parceiro, eu tenho uma parceria com ele, com o Cristiano Galdino, nesse festival, que é o Festival Internacional de Mágica, aqui em Recife. Ele dava para a gente orientações, por exemplo, não pode estar calor para esse determinado mágico. A gente passou por uma situação complicadíssima, porque no dia do evento, o ar-condicionado do teatro quebrou e ficou um calor insuportável. Claro, Recife não é, o Teatro Santa Isabel é todo poente, ai que delícia. Então ficou muito calor e aí tinha mágicos que precisavam, eles não podiam suar fazendo a mágica deles, porque isso atrapalhava a mágica. E aí eu lembro que teve uma mágica que eu acho que a gente botou 4 ventiladores para ela no palco, aparecendo mesmo, né? Aparecendo, não tem problema nenhum. Né? O cenário dela eram 4 ventiladores em cima dela, porque ela não podia suar durante o evento. Imagina que ela era da Alemanha, ela já suava normalmente, né? Aqui em Recife. E aí a gente conseguiu criar ali um ambiente minimamente fresco para ela conseguir fazer aquelas apresentações. Mas são detalhes que a gente vai ter que perguntar a vida toda. Então, se você não gosta de perguntar, você precisa começar a exercitar essa capacidade, tá? Vale a pena. Bem, eu ficava mesmo com aquela sensação de que eu ia esquecer alguma coisa, né? Que tudo ia dar errado. Meu Deus, vai tudo dar errado, eu não sei fazer isso, né? E para falar a verdade, hoje eu tenho muito orgulho quando eu olho para trás, que eu vejo minha história, que vejo que era uma menina de 24 anos, eu acho, que não sabia de nada, mas saiu perguntando até saber. Eu lembro que quando eu fui trabalhar com o Quinteto Violado,
Toinho, genial, gênios são pessoas diferentes, né? Então o cérebro vai muito mais rápido do que o seu, primeiramente, porque eu estou longe de ser um gênio. Então o cérebro dele ia lá na frente, o meu estava aqui atrás, coitadinha, remando aqui atrás. E outra coisa, nem sempre eles conseguem verbalizar o que está na cabeça deles. E aí eu lembro muito que nos primeiros encontros, nas primeiras reuniões de trabalho com ele, que ele falava, olha, eu estou pensando num projeto que assim, 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 e eu ficava lá com aquela cara, né, de interrogação. E aí ele dizia assim, pronto, é isso aqui. Aí eu fazia, eu não entendi. Aí ele explicava de novo. Aí eu fazia 1 milhão de perguntas. E aí ele ia começando a ficar impaciente, né? Coitado. Tava tudo tão claro na cabeça dele e eu não entendia nada. Aí eu fazia, Tonho, me desculpa, mas eu preciso lhe perguntar até entender. Eu vou perguntar até entender. Mesmo que você depois saia daqui dizendo, Carlinha é uma jumenta, não sabe de nada, não entende nada, que menina sem juízo. Eu prefiro que você saia daqui dizendo isso do que eu sair daqui sem entender. Então, eu não tenho vergonha de perguntar. Se eu não entendi, eu vou dizer, eu não entendi. E eu vou perguntar até entender, porque eu preciso realizar o seu sonho. Para realizar o seu sonho, eu tenho que entender o que é que você está pensando. Entendeu? Então, ter vergonha de perguntar não é um bom caminho. Perguntar é o caminho para você encontrar o caminho, né? Perguntar é a chave para você encontrar o caminho, tá bom? Então, hoje eu olho para trás, eu vejo aquela menina perguntadeira lá atrás e eu tenho muito orgulho disso. E até hoje eu continuo perguntando, 22 anos depois. Bem, para começar a fazer eventos culturais, uma boa coisa é você se interessar pelos bastidores, né? Eu costumo dizer aqui, vá para perto do que você ama. Então, se você quer trabalhar com música, vai para perto de grupos musicais. Se você quer trabalhar com dança, vai naquela academia que você adora, vai lá na Escola do Balé Popular do Recife. Chega lá, pede para fazer uma aula, pede para assistir um ensaio, chega perto do que você ama. Eu acho que essa é a melhor estratégia. Foi exatamente o que eu fiz. Eu fui para perto do que eu amava e olha que quando eu entrei no Balé Popular do Recife, eu entrei para atender o telefone. Então, não era assim, eu quero ser produtora do Balé Popular do Recife. Não, eu queria estar ali perto porque eu gostava daquilo e eu queria começar a, de alguma forma, frequentar aquele universo. Faça isso. Frequente o universo que você quer estar perto. Sabe por quê? Porque as pessoas só chamam para trabalhar aquela pessoa que está pertinho, quem está sendo visto. Quem não é visto não é lembrado. Lembre disso, tá? É igual a uma roupa ou qualquer coisa assim, sabe? De casa, por exemplo. Às vezes você tem uma blusa linda que está lá guardadinha no fundo da gaveta. E aí você passa 2 anos sem usar a blusa. E aí você resolve fazer uma arrumação no seu guarda-roupa. Você fala, nossa, eu adoro essa blusa. Eu não lembrava que ela existia. E por isso eu passei 2 anos sem usar. Por quê? Quem não é visto não é lembrado. Você precisa ser visto para ser lembrado. Eu fui atender o telefone no Balé Popular do Recife. Na hora que surgiu a vaga de produtora, eu fui chamada. Não fui eu que disse assim, eu quero ser produtora. Não, até porque eu não sabia ser produtora. Eu fui chamada, o diretor chegou para mim e disse, você quer ser produtora? Se eu não tivesse entrado ali para atender o telefone, eu não teria sido produtora cultural, eu não teria virado produtora cultural. Então, se você quer trabalhar com produção cultural, vá para perto do que você ama. Se você ama música, vá para perto da música. Olha, Esté apareceu aí, Isadora também. Isadora Mello, cantora linda, maravilhosa e compositora incrível. Então, se você quer fazer realmente, montar os seus eventos culturais, você vai para perto do que você admira, do que você ama e das coisas com que você quer trabalhar. Bem, frequente shows, espetáculos, exposições, enfim, o que te interessa, né? Crie repertório, sabe? Quanto mais você olhar para os bastidores desses lugares, mais na sua cabeça vai estar se montando tudo que você precisa para fazer um evento cultural. Então, assim, se você quer fazer um evento cultural de dança, quanto mais espetáculos de dança você assistir, mais você vai ver que tem uma luz especial, que tem um piso que é diferente, né? Que você vai ver que eles trocam tanto de roupa, né? Como será essa troca de roupa atrás? Gente, uma apresentação do Balé Popular do Recife
Nos bastidores é um outro espetáculo. É um outro espetáculo. É lindo de ver o que acontece ali atrás do palco, porque eles mudam de roupa assim, 10 segundos para mudar de roupa. É impressionante. Eu acho que o que mais me choca é que o espetáculo começa com um palhaço todo maquiado. Todo maquiado, a cara toda maquiada, pintada de branco, de não sei o que, aquela maquiagem mesmo de palhaço, né? Que não é bem um palhaço, mas enfim, falei um palhaço para ficar mais fácil. Enfim, ela começa com esse personagem todo maquiado e na coreografia seguinte, essa criatura entra totalmente sem maquiagem, velho. Impressionante. Bem, é um outro espetáculo que acontece por trás. Quando você assiste a vários espetáculos, você se ambienta, você cria repertório para você, entendeu? Você vai entender o que está acontecendo. E aí você vai conseguir imaginar quais são os problemas ou quais são as demandas que aquilo gera, né? É muito interessante. Assim, por exemplo, o balé, ele quase não usa camarins para trocar de roupa. Os bailarinos, a maioria, trocam de roupa atrás do palco mesmo. Não dá tempo de ir no camarim para trocar de roupa e voltar. Eles trocam atrás do palco mesmo. Se cria ali uma estrutura para que eles consigam trocar de roupa muito rapidamente. E é muito interessante, cada bailarino tem como se fosse um quadradinho para eles, com os caixotes que levam as roupas, eles levantam assim, fica tudo penduradinho, é um negócio impressionante. É lindo, eu sou apaixonada, né? Dá para ver, né? Pois é. Bem, ficar atento ao que acontece nos bastidores é legal para você criar esse repertório se você quer fazer eventos culturais, tá bom? Muito importante, não ache que produzir eventos culturais é viver de festa. Pode parecer, mas não é viver de festa não, tá? E aí tem um perigo enorme, porque se você acha que você vai trabalhar com produção cultural e aí a sua vida vai ser uma grande festa, você vai se frustrar muito. É melhor você mudar essa sua expectativa aí, porque trabalhar na festa dos outros pode ser muito duro para quem quer viver de festa. Desculpa. Pode ser muito duro para quem quer viver de festa. Uma canela, estou aqui na garganta agora. Deixa eu dar uma aguinha. Então, seguinte, calibre a sua expectativa. O produtor que vai viver na festa dos outros, ele vai estar trabalhando enquanto as outras pessoas estão em festa, tá? Se liga nisso. Não acha que você vai... é ótimo, olha só, todo sábado ter uma festa para ir, todo sábado ter música, dança e tal. Você está trabalhando. Pensa nisso, tá? Quando você assume que você vai fazer um evento cultural, você está trabalhando nesse evento. Então, é claro que eu adoro quando a Orquestra de Câmara de Pernambuco se apresenta com Mônica Salmazo, que eu vou sentar e bater palma, porque na hora do concerto eu só tenho isso para fazer. Imagina que delícia, né? Mônica Salmazo ali cantando linda, com Nelson Aires, a Orquestra de Câmara de Pernambuco, né? As lágrimas correndo no rosto. Isso é incrível, mas não é a sua festa. Isso é lindo, você vai viver momentos como esse, como eu também vivi com Francis Haime, enfim, com Ginga, momentos especialíssimos na vida. Você vai viver esses momentos especiais, mas ali é o seu trabalho. Porque antes daquilo você trabalhou muito, depois daquilo você vai trabalhar muito, tá? Só tenha consciência disso. Uma outra questão que você tem que calibrar a expectativa também é que o produtor não é o artista, certo? Então, se você espera sair na foto, você está enganado. Normalmente, imprensa e veículos de comunicação, eles querem a imagem do artista, porque é a imagem que vende. E é justo que queiram isso. Então, entenda, só para você não se frustrar, entenda logo de agora que um produtor cultural, ele normalmente não é quem sai na foto. Quem sai na foto é o artista. Se você às vezes está fazendo um festival ou algo assim, pode ser que
a mídia e tal se interesse por conversar com você para saber como vai ser o festival. Já que festival, ele não tem um artista que chama atenção, né? Ele tem vários artistas e aí alguém precisa representar esse festival e aí normalmente o produtor, o idealizador do festival é quem vai lá responder. Aí sim você pode aparecer de alguma forma, mas se você está produzindo o show de Chico Buarque, não é você que vai dar a entrevista, nem você que vai sair na foto. É o próprio Chico Buarque e que foto linda, né? Olha aí, que maravilha. É isso, a gente tem que ter consciência que a gente trabalha nos bastidores, tá? A gente faz parte da trupe invisível, a que não aparece, certo? Então, isso não pode ser uma questão para você. Se você vai trabalhar com eventos culturais, é importante você ter essa consciência. E se por acaso você não procurou esse evento cultural e ele simplesmente caiu no seu colo, não entre em pânico. Pare e pense em tudo que você vai precisar. Planejar é o segredo do sucesso. Ainda mais se você não tem experiência. Observe os outros eventos culturais para entender o que você vai precisar. E aí você começa a fazer o seu checklist. Pense em tudo que você vai precisar providenciar para montar esse seu checklist. Não entre em pânico e use a sua imaginação e a sua capacidade de observar. Olhe para os eventos que acontecem, pegue alguns exemplos e entenda e vá destrinchando dali tudo que você vai precisar. E aí você pode dizer isso para mim, mas Carlinha, eu nunca fiz um evento na vida, eu estou morrendo de medo de dar tudo errado. Bem, a vida me mostrou que o antídoto do medo é o planejamento. Seja honesto no seu planejamento. Se você não sabe, você pergunta. Se você ficou sabendo, você providencia. Então, pensa, faz a sua lista. Tem coisas que você não sabe, você vai perguntar às pessoas, você vai perguntar a quem está perto de você. Você vai perguntar até a quem te pediu para fazer esse evento, né? Lembra aquelas perguntas norteadoras? Pergunta tudo que você puder perguntar para você criar aquilo na sua cabeça e conseguir enxergar todas as demandas. E aí, conseguiu enxergar? Providencia, tá? E aí você pode me perguntar assim, mas Carlinha, eu vou perguntar para quem se eu não conheço ninguém que trabalha em eventos culturais? Oi? É o quê? Tá doida, é? Carlinha. Gente, todos os dias às 8 da manhã eu tô aqui para conversar com vocês. Basta você dizer ali nos comentários, você diz assim, quero conversar com você ao vivo. Acabou. Isso daí vai passar por cima de qualquer roteiro que eu tenho aqui para trazer para vocês. Se você disser aqui nos comentários, quero conversar com você ao vivo, eu vou lhe chamar e a gente vai tirar todas as suas dúvidas. Você não vai dormir com dúvida nesse dia, certo? Junte suas perguntas, traga para mim. Você não pode dizer que você não conhece ninguém que trabalha com produção. Você está falando com ela. Tá com vergonha? Fala no direct comigo. Tá? Não tem essa de, não conheço ninguém. Agora conhece, tá bom? Então, todos os dias às 8 da manhã eu apareço aqui e você pode sim dizer aqui, eu quero conversar com você ao vivo. Eu chamo você, você entra nessa chamada ao vivo comigo e eu vou fazer o evento junto com você aqui. Junto com todo mundo, tá? Então, por favor, né? Não venha dizer que você não conhece ninguém na produção cultural. Ai, ai, ai. Vou até ficar ofendida com isso. Então, você pode achar também que as pessoas vão te julgar porque você está perguntando. Né? As pessoas vão achar que você é uma pessoa que quer dar certo, na verdade. As pessoas não vão te julgar. As pessoas vão entender que você quer dar certo, né? Elas podem também achar que você é uma pessoa que está aprendendo. Olha, e você é o quê? Justamente uma pessoa que está aprendendo. Né? Isso não é mentira, nem tem nada de errado com isso. E olha, eu estou aprendendo até hoje. Até hoje eu estou perguntando, até hoje eu estou tentando entender. É claro que depois de tanto tempo de experiência, tem muito mais gente me perguntando do que eu perguntando pra gente, né? Tem mais gente querendo tirar dúvida comigo do que eu querendo tirar dúvida com outros, mas eu tiro dúvida o tempo todo. Eu passei 2 dias aqui, foi a segunda e a terça, 2 dias seguidos, mais ou menos às 10 da manhã até, sei lá, 6 da noite, eu e um amigo, a gente tirando dúvidas um do outro,
montando o cronograma e, enfim, juntos a gente criando estratégias. E eu fiz muitas perguntas para ele e ele também fez muitas perguntas para mim. E é assim que a gente se ajuda, porque o conhecimento ele é muito grande, né? O conhecimento ele é uma coisa que não se esgota, não acaba, né? É infinita. E você não tem que saber tudo, sabe? Você tem que perguntar as coisas que você não sabe, que você não tem conhecimento. Então, eu acho melhor que as pessoas que te chamaram para fazer o evento e tal, para fazer um evento cultural, eu acho melhor que elas entendam que você é uma pessoa que quer aprender, né? Isso, deixar isso claro não é ruim não, é bom, tá? Então, vamos lá. Se você vai fazer um evento cultural ou quer fazer um e não sabe o que é preciso para fazer, então eu vou começar dizendo o que você não pode ter perto de você nesse momento, tá? Primeira coisa, discurso do Uruca. Não pode ter o discurso do Uruca. Bom dia, Kátia, tá chegando no finalzinho, hein? Vai ter que assistir o restinho depois. O que é o discurso do Uruca? O Uruca é aquele personagem que tudo vai dar errado, sabe? Aquele personagem que andava com uma nuvenzinha assim em cima da cabeça. Então, você sempre achar que tudo vai dar errado, né? Esse discurso do Uruca vai te puxar para baixo de um jeito que você nem imagina. Sabe por quê? Porque você fica desejando que dê errado. É assim, normalmente a gente diz que uma coisa vai dar errado para a gente se proteger, certo? Para na hora que a coisa der errado, você dizer, tá vendo? Eu disse que ia dar errado. Então, se você tem esse discurso, para se proteger, pare agora. Por quê? Nós humanos temos a necessidade de demonstrar que estamos certos. Quando a gente diz que vai dar errado, a gente precisa mostrar para as pessoas que a gente estava certo. Então, lá no fundo do nosso coração, a gente vai estar torcendo para dar errado. Para a gente provar para as pessoas que a gente estava certo. Entendeu? A confusão? E aí, se você tem esse discurso do Uruca, você vai estar lutando para que dê errado. E você não quer que dê errado. Você não quer que o evento que você está colocando o seu nome na frente dê errado, tá certo? Então o discurso do Uruca tira da sua vida. Não, a partir de agora, você não vai falar de nada que vai dar errado. Nem vai pensar, sabe? Nem vai pensar. Você vai trabalhar para tudo dar certo. Mesmo que seja uma coisa que você não concorda. Porque às vezes a pessoa diz assim, ah não, mas eu quero que o palco seja assim, assim. Aí você diz, olha, o palco assim, assim não vai dar certo. E aí a pessoa bate o pé e diz que vai dar certo, e é isso que você quer. E aí nesse momento você tem que trabalhar para aquilo dar certo. Se é uma pessoa que está à frente, né? Se é uma pessoa que a tomada de decisão está na mão dela, você vai respeitar essa tomada de decisão e você vai trabalhar para aquilo dar certo, tá? Uma outra coisa que você não pode ter na sua bagagem é vaidade. Principalmente porque como você vai precisar perguntar coisas para as pessoas, você vai precisar dizer eu não sei tal coisa, quando você tem a vaidade na frente, né? Aí você vai ficar com aquela vergonha de perguntar, porque vai ficar com vergonha e com medo que a pessoa diga que você não saiba. Ah, essa produtora não sabe das coisas, não sabe o que está fazendo. Então, essa vaidade precisa ser aniquilada do seu pacote aí, tá? Tira essa vaidade do seu pacote e entenda que o crescimento, ele depende de você trocar conhecimento, né? A dúvida é a mãe da sabedoria. Então, se você tem dúvida e guarda ela para você, não adianta de nada. Mas se você pergunta, você cresce e você vai ficar, de fato, uma pessoa que vai saber mais do seu evento cultural, da sua montagem, enfim, de produção cultural como um todo, tá? Então, acho que eu travei um pouquinho, acho que já voltou. Jane, coisa linda, Jane Suassuna, pessoa incrível, maravilhosa, saudade de você, viu? E dos seus quitutes maravilhosos. Então, se você tem vaidade, essa vaidade de eu não quero que as pessoas saibam que eu não sei, isso não vai ser legal. É melhor as pessoas saberem que você não sabe, aí você fica sabendo naquela hora mesmo e a partir dali você já sabe. Acabou, tá? Passa por essa fase.
E uma outra coisa que você deve evitar são os questionamentos paralisantes. O que é isso? Você levantar uma questão que só vai fazer com que você não faça mais aquilo, que você pare. Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo. Por exemplo, pediram para colocar o palco na piscina, né? E aí a pessoa pode simplesmente dizer assim, gente, o palco vai boiar, ele vai sair andando, isso não vai dar certo, entendeu? Vamos partir para outro. E aí você travou o processo, porque a pessoa quer um palco na piscina. E ao invés de você pensar assim, onde é que eu vou amarrar o palco, que tipo de peso eu devo usar, para que de fato ele não caminhe e tal. Ao invés de você pensar nessas coisas, você simplesmente vai ficar dizendo para a pessoa que não vai dar certo. Aquilo não vai dar certo. E aí você vai ficar paralisado. Você não vai conseguir resolver essa questão se você não está, de fato, tentando resolver a questão. Então, esses pensamentos congelantes, né, você deve evitar, tá? Você vai encontrar as soluções e não ficar somente mostrando o problema. O problema está ali, a gente já sabe que ele existe, agora encontra a solução. Vamos encontrar a solução para aquilo acontecer, tá? Então, o que é preciso para fazer um evento cultural? Vamos lá, você vai precisar de caderno, tome nota. Coragem para enfrentar os seus desafios, porque fazer um evento cultural é encarar um desafio. Se você é uma pessoa que gosta de desafio, tamo junto. Porque é o seguinte, prova de gincana é comigo mesmo e fazer produção é brincar de gincana. É impressionante, porque as coisas que acontecem, assim, que aparecem na sua vida de última hora é impressionante. Se você gosta de desafios, você está no lugar certo, tá? Para fazer um evento cultural, você precisa gostar de desafios. Você vai precisar de imaginação. Você vai precisar de imaginação para enxergar toda a demanda que você vai precisar. Você vai precisar, com a sua cabecinha, desmembrar todos os passos do espetáculo, da produção, enfim, do que você esteja fazendo. Por exemplo, se você olha para um figurino, você vai pensar, teve uma pessoa que pensou no figurino, teve uma pessoa que costurou esse figurino, teve uma pessoa que passou esse figurino para ele estar aqui lindão, teve uma pessoa que lavou esse figurino, né? Teve uma pessoa que organizou os figurinos ali atrás para poder colocar na ordem que o artista vai trocar de figurino, que horas ele vai trocar, entendeu? Então, cada itemzinho você vai fazer um raio-x geral de cada um. E para isso você vai precisar da sua imaginação, você vai precisar da sua capacidade de enxergar além, tá? De pensar e de imaginar tudo que se vai precisar. Você vai precisar também de organização para você não se perder no universo das suas informações, né? Então faz aquela listinha, pega seu checklist e coloca ali todas as suas informações, coloca tudo referente ao evento num lugar só para você conseguir enxergar tudo ali, tá? Da forma mais objetiva possível, né? Eu coloco até numa planilha do Excel, meu checklist é feito numa planilha do Excel. Eu coloco lá, eu tenho colunas, né? Qual é a coisa, quem é o responsável, quanto custa, enfim, tá tudo lá. E aí todas as informações vão estar num lugar só. Você vai precisar de organização para poder enxergar o seu evento cultural de uma forma objetiva. Você vai precisar também de disciplina para cumprir as metas do seu evento. O que é disciplina? Disciplina nada mais é do que a capacidade de você cumprir regras. Que regras são essas? Regras que você mesmo inventou, né? Quando você está organizando alguma coisa, para organizar você cria algumas regras. Por exemplo, todas as informações do meu evento eu vou colocar nesse documento. O que é a disciplina? A disciplina é, na hora que a informação chegar, você dizer para você mesma, Carlinha, você tem que pegar essa informação e botar naquele documento. Disciplina é você fazer isso todas as vezes. Que apareceu a informação, bota lá. Apareceu outra informação, bota lá. Disciplina é você fazer isso todas as vezes. Você vai precisar de disciplina para você cumprir as regras que você criou para o seu evento acontecer legal, tá? E aí você conseguir bater todas as metas do seu evento.
Cordialidade é um ingrediente também que vai te ajudar muito nesse processo, né? Ser agradável vai fazer com que as pessoas queiram ficar perto de você. E isso vai te ajudar a ter um time que gosta de estar perto de você. A sua vida vai ser um prazer. Olha só que legal. E esse é um segredo massa para evento e para a vida também. O tempo que a gente passa trabalhando, às vezes, é maior do que o tempo que a gente passa com a família da gente. Então, imagina se você, no seu ambiente de trabalho, é uma pessoa amarga, é uma pessoa difícil, é uma pessoa autoritária, né? Imagina que ambiente que você vai criar. Não é legal. Então, você ser uma pessoa que esbanja cordialidade, uma pessoa que pensa no outro, que é gentil, isso vai fazer com que você tenha um time também que vai pensar em você, que vai ser gentil com você. Porque gentileza, de fato, gera gentileza. A gente vai aprendendo isso na vida, né? E entendendo que tratar as outras pessoas com respeito vai fazer com que ela te trate com respeito também, né? Então, você vai fazer com a outra pessoa somente o que você quer que façam com você, tá? Isso parece uma bobagem, mas talvez seja a coisa mais importante que eu estou falando nessa live de hoje, né? Que tratar as outras pessoas com respeito vai fazer de você um produtor cultural que vai fazer eventos incríveis com um time incrível que vai estar todo mundo muito feliz em fazer aquilo e esse vai ser um ambiente de muita tranquilidade e um ambiente que vai fazer com que as pessoas se sintam bem em estar lá. E você quer isso, acredite, você quer isso, porque você quer esse time perto de você, trabalhando para você, querendo trabalhar para você, tá certo? Então, cordialidade é uma coisa boa para você carregar aí na sua malinha de produção, tá legal? Gente, então se você quer montar um evento cultural, desculpa, comece exercitando sua capacidade de planejar, né? Quer treinar isso? Monta um evento fictício. Começa levantando tudo que você acha que você vai precisar. E aí depois, vem aqui conversar comigo, né? Me mostra o que foi que você levantou, que eu digo para você se está no caminho certo. Eu mostro para você atalhos para esse caminho. Vem aqui conversar comigo, traz aqui o que você planejou, que a gente vai estudar juntos e eu te ajudo a construir o seu primeiro evento cultural. Tá legal? Esse foi o projeto Produção Profissa de hoje. Hoje eu falei o que é preciso para fazer um evento cultural. Todos os dias eu apareço aqui e conto histórias para vocês desse universo, desse universo de montagem de eventos culturais, desse universo da produção cultural, que é um universo que me fascina há mais de 20 anos. Eu espero que você esteja aqui amanhã, de novo, ouvindo as minhas histórias e me fazendo perguntas, porque eu adoro responder, tá bom? Amanhã a gente se encontra aqui e vem conversar comigo. Um beijo, fui!